Graças a Deus, que maravilha, santo! Vamos dar uma salva de palmas bem forte para esse Deus, que maravilha! É desse jeito que a gente começa, amém? Com alegria, com singeleza de coração, que maravilha! Para quem não me conhece, né? A maioria me conhece como Pastor Jorge, mas como nós, em graça, nós abrimos mão desse título porque nós temos um pastor que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos apenas filhos obedientes para ministrar essa palavra, trazer uma palavra aos corações daqueles que ainda não conhecem essa palavra, amém? Mas para aqueles que querem me chamar Pastor Jorge, fique à vontade. Irmão Jorge, fique à vontade. Jorge, fique à vontade, não tem problema nenhum. Mas eu quero dizer que acima desse pastoreio, ou seja, desse pastorado, ou desse nome pastor, existe um pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus, que maravilha. Eu quero fazer uma declaração. Se você quiser fechar os seus olhos, você fecha. Se quiser permanecer sentado ou de pé, fique à vontade. Deus amado, Deus bendito, aqui estamos, ó Deus, mais uma vez, para aqui engrandecer o teu santo nome. Sabemos, ó Deus, que sem ti nada somos, e tudo temos porque o Senhor nos concedeu, tudo somos porque o Senhor nos fez assim. Foi o Senhor, ó Deus, que nos capacitou a estar aqui, meu Pai, a estar aqui para falar do teu amor, para abraçar, para sentir, para dar e para receber. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Eu declaro famílias benditas, declaro o teu povo, teu filho, os teus filhos abençoados, mais que vencedores. Declaro, ó Deus, todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo, recebendo virtude, recebendo força, recebendo, meu Deus, capacidade para andar, para falar, para desenvolver em tudo aquilo que colocar as mãos. Meu Deus, eu declaro a família bendita, que é a família prioridade, meu Deus, para o Senhor, unidos, arraigados, abençoados e cheio da graça e do amor do Senhor. Muito obrigado, Deus, por tudo. Te agradeço. Peço que tu me uses nesta mensagem, nesta palavra, e abra, ó Deus, o entendimento daqueles que vão ouvir, para que assim eles possam entender qual é a verdade do Senhor. Amém e graças a Deus. Amém? Amém. Graças a Deus. O título da nossa mensagem de hoje é Verdades ou Mentiras? Sombras ou realidade? Que maravilha, né? Mas pastor, por que esse título? Verdade ou mentira? Sombras ou realidade? Porque mesmo quando nós estávamos no sistema religioso, ali servindo de coração, fazendo as coisas que eram mandadas para que nós viéssemos fazer, a gente não sabia que a gente estava nas sombras. A gente não sabia que a gente estava na escuridão. Ah, pastor, mas nós aceitamos Jesus, e quando nós aceitamos Jesus, nós saímos da escuridão, nós saímos das trevas. Sim, nós saímos das trevas, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. E enquanto a verdade verdadeira não vinha, a gente estava debaixo de uma verdade que era simplesmente uma sombra. Era de Deus, sim, era de Deus, mas era uma sombra. Mas no momento em que Ele te resgata, que Ele te pega, que Ele nos traz para a presença dEle, Ele agora quer que nós venhamos nos desenvolver. Amém? Para que nós venhamos saber o que é sombra, o que é realidade, o que é verdade, o que é mentira. E começando assim, eu peço que os amados abram a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 8, no versículo 31. Nós vamos ler 1 ou 2 versículos para nossa memorização e melhor entendimento, graças a Deus. Então, João, capítulo 31, ou seja, capítulo 8, versículo 31 em diante. Vamos ver o que diz a palavra do nosso mestre. Diz assim, João 8,
versículo 31. E disse, pois, Jesus aos judeus que haviam acreditado nele, ou crido nele, não sei como está escrito na sua Bíblia, acreditado e crido é a mesma coisa. Se vós permanecer na minha palavra, olha só, se vós permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Já já a gente vai explicar a interseção entre Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado. Amém? Porque eu tenho certeza que os sabichões da fé vai dizer, mas está falando de Jesus de Nazaré. Mas a gente vai chegar lá, amém? É só para que você fique já esperto aí, porque a gente ouve lá as curtidas e as não curtidas. As não curtidas a gente recebe de todo o coração, e as curtidas mais ainda. Amém? Então ele disse, se vós permanecer na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Aí em seguida vem, olha, o que ele diz no 32? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, isso é impressionante. Ele fala para aqueles judeus que acreditaram nele: olha, se vocês permanecerem na minha palavra, vocês verdadeiramente é meu discípulo. Vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. O que dá a entender que aqueles judeus estavam onde? Na mentira. Nos dá a entender que ele estava na mentira, porque ele falou, se permanecer na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas os discípulos não gostam muito da palavra que Jesus fala, não. Olha o que ele diz no 33, responderam-lhe, somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como você diz que a gente vai ser livre? Fala aí, Jesus. A gente não é escravo de ninguém, a gente é descendente de Abraão. Como é que você diz sereis livre? É exatamente essa pergunta que o sistema religioso tem perguntado para nós. Não somos escravos de ninguém. Por que vocês aí da graça, que diz que conhece a graça, vem dizer que a gente tem que se libertar para ser livre? Sabe por quê, amado? Porque enquanto você não conhece a verdade, você vai viver debaixo de ordenanças de homem. Peraí, pastor, mas quando eu recebi a Cristo como meu Salvador, eu parei de beber, eu parei de fumar, eu conheci a verdade me libertou. Sim, uma verdade que estava debaixo da sombra. Você não enxergava totalmente. Jesus fez uma libertação em você, sim, por causa da misericórdia dele. Mas o sentido dessas pessoas continuaram embotados. O sentido continuou embotado, a mente continuou embotada. Eles não perceberam que a luz passou para dar claridade, para tirá-lo da escuridão, tirá-lo das sombras. Com isso o que acontece? Eles continuam debaixo de mandamentos, debaixo de ordenança, debaixo de vigília, debaixo de monte, debaixo de santa ceia, debaixo de sacrifício, debaixo de monte. E isso, para a graça de Deus, é uma escravidão. Porque o Senhor Jesus, ele veio para quê? Para nos tornar livre, e livre de todas essas coisas. A libertação do Filho de Deus não é uma algema que está nas suas mãos. A libertação do Filho de Deus é libertação da mente. Porque uma vez que a mente está liberta, você não vai ter uma algema nos seus braços. Você não vai viver sendo extorquido 24 horas por dia. Você não vai ser obrigado a fazer tantas coisas amando do homem que não tem a sabedoria da palavra de Deus e diz para você que está te pregando a verdade. Foi isso que eles perguntaram. Nós somos descendentes de Abraão.
Como é que você diz, Jesus, que a gente tem que ser livre? O sistema vai dizer o quê? Não, nós servimos a Cristo. Como vocês dizem, vocês da graça dizem que nós temos que ser livres. Não, você não está servindo a Cristo, você está servindo ao homem. Porque quem serve a Cristo está depois da cruz. Quem serve ao homem, a Jesus de Nazaré, está antes da cruz. E antes da cruz, Jesus foi o nosso substituto. Eu não posso ultrapassar a cruz com os mesmos feitos do passado. Eu falo no sentido lei a graça, no sentido espiritual. Então todos que foram mortos em Cristo Jesus continuam ainda praticando as obras da lei, ou seja, não morreram em Cristo. Não morreram em Cristo. Continuam ainda debaixo das obras da lei, debaixo das ordenanças, debaixo de mandamento. Lembrando que tudo que acontecia na lei era convertido para Cristo. Tudo que se fazia na lei era uma imagem de Cristo. Tudo que acontecia na lei era transportado para Cristo. A visão era Cristo. Tudo estava voltado para Cristo. Lá na frente nós vamos ver que até Jesus de Nazaré era uma sombra dele mesmo. Era uma sombra de Cristo. Que maravilha você entender isso. Abra João capítulo 1, versículo 17. É só ir lá no começo. João 1, versículo 17. Que maravilha. Verdades ou mentiras, sombras ou realidade, é o título dessa mensagem. João capítulo 1, versículo 17. Diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram com Jesus Cristo. Peraí, então o que operava em Moisés? Era mentira? Não, não era uma mentira, era uma sombra da verdade que viria. Era uma sombra da verdade que viria. Enquanto essa verdade não vinha, era necessário permanecer nessa sombra, na imitação, na figura, até que a verdade viesse. Quando a verdade chegou, então agora nós temos que sair da sombra e viver a realidade de Deus. Que maravilha entender isso. Se você não entende isso, você que está no sistema, você que tem uma pregação de graça, acha que entende a graça, se você não tem esse entendimento, você continua na sombra. Você não está na realidade dos fatos. Você continua ainda debaixo de ordenança de homens, debaixo de mandamentos, e não segundo Cristo. Seria a lei uma coisa mentirosa? Não. Quando nós abrimos Hebreus capítulo 10, versículo 1, Hebreus capítulo 10, versículo 1, porque aqui nós temos que matar a cobra e mostrar a cobra morta. Entendeu? Graças a Deus. Então Hebreus capítulo 10, versículo 1, olha o que diz, Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Não é a imagem real. Eu não posso basear a minha sombra em algo real. Pensou, minha esposa vai comprar uma roupa para mim, eu queria tanto que o Jorge fosse, vou tirar pela sombra. Vai dar errado, não vai conseguir. Então, a graça de Deus que veio em Jesus Cristo, a graça e a verdade, é você ter o entendimento de que você hoje é livre porque Cristo te fez livre. Ele foi na cruz e levou tudo que estava contra nós, para que Ele hoje pudesse ser adorado em espírito e em verdade. Você dizer, eu recebi a Cristo como Salvador, eu conheci a verdade me libertou, e continua fazendo todos esses mandamentos, todos esses carrapichos, parece até despacho, sinto muito dizer, você continua na sombra.
Ser livre é não carregar peso nas costas. Ser livre é estar fora de uma algema. Ser livre é estar com a sua mente liberta para entender que a verdade só em Cristo. Que maravilha! Lá no passado, em Deuteronômio 18:15, se eu não me engano, eu não vou abrir, mas já estou falando o capítulo, quiser conferir depois. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, se eu não me engano, Moisés já dizia assim: olha, eis que no meio do povo o Senhor levantará um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis tudo que ele mandar. Aí em Atos 3, vamos abrir Atos 3, 22, porque se a gente mata a cobra e mostra a cobra morta, a gente tem que mostrar a verdade, amém? Estamos falando a verdade, vamos mostrar a verdade. Atos 3, versículo 22, aonde Pedro também confirma o que Moisés falou. 3:22, disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Ah, pastor, aí está falando de Jesus de Nazaré, pastor. O senhor acabou de falar agora que a gente não tem que viver Jesus de Nazaré, tem que viver o Cristo ressuscitado. Coisa feia. E aí, como é que fica essa questão? Como que fica essa questão? Vamos a Lucas, capítulo 9, versículo 28. Lucas 9, 28. Vamos ver o que o nosso mestre fala. Se ele concorda com Moisés, se ele concorda com Pedro. Vamos ver o que ele diz. Lucas 9, Lucas capítulo 9, o versículo é o 28 em diante. É bom que você pegue a sua caneta, pegue o seu papelzinho, comece a anotar, porque isso é muito importante. Isso é muito importante. Para você que está entrando agora no Facebook, o título dessa mensagem é: verdades ou mentiras, sombras ou realidade? Nós temos que viver a verdade, vivermos a realidade de Deus. Amém? Vamos ver o que o nosso mestre fala. Se ele concorda com Moisés em dizer que tem que ouvir a Jesus, se ele concorda com Pedro também, que confirma dizendo que tem que ouvir a Jesus, mas qual Jesus nós vamos ouvir? Agora que vem a questão, qual Jesus que nós vamos ouvir? Espera aí, pastor, o senhor está falando que tem dois Jesus? Vamos ver. Lucas capítulo 9, versículo 28 em diante. Cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, só liderança, só os bambambam da história, né? Pedrinho, nervoso no gatilho, né? Tiago, santarrão, e vamos que vamos, né? Só a liderança, tem um montão desses por aí, tem um montão. Quando bota um sapato bico fino, uma camisa de viscose ou de linho, um terno, é o cara, para mim é o cara de pau. Então ele diz assim, cerca de 8 dias depois de proferidas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. Quem é que subiu? Jesus de Nazaré. Aqui ainda é Jesus de Nazaré, preste bem atenção, porque eu vejo muitas orações assim: ó Jesus de Nazaré. Peraí, quando eu falo ó Jesus de Nazaré, eu quero dizer que ele não morreu, ele não ressuscitou, ele continua ainda. Todo mundo está em pecado, ninguém é livre, está todo mundo no inferno, porque Jesus de Nazaré ainda não fez nada. Então vamos lá. 29, e aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura, e eis que 2 varões falavam com ele. Quem eram os varões? Moisés e Elias, que já não estava mais entre eles, né? Já tinha metido o pé. Isso é o português, claro, aqui a gente não tem muito bambambam de letra não, amém? O importante é você entender o que a palavra quer te dizer.
é na linguagem de hoje, como diz assim. Amém? Os quais, eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Estava falando da morte de Jesus, que Jesus ia morrer, né? Isso aqui, estavam tratando desse assunto, e Jesus subiu para orar. Mas Jesus tinha um propósito ali de mostrar, e nós vamos ver aqui agora. Aí o versículo 32, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordado, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem este de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Pedro sempre querendo fazer obra, ou homem para obrar, né? Doido para fazer uma campanha, doido para fazer uma obra, botar um paninho para dizer que é o véu de Jesus, que você tem que subir por trás, fazendo aquela oração singelosa, bababá, com o seu envelopinho no bolso. Pedro, tem um montão de Pedro aí, querendo agradar a Deus com suas obras, a qual Jesus fez no nosso lugar. Então, versículo 32, repito, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordado, viram a sua glória e a dos 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem este de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia, cheio de sono, não sabia nem o que estava falando. Estava vendo tudo já, né? Como muitos infelizmente estão enxergando tudo assim embaçado, não sabe nem o que está falando. Aí vem querer discutir, brigar, e não é isso. A nossa intenção aqui é ensinar a palavra, é trazer a palavra, trazer as claras para você o entendimento dessa palavra. Não fica chateado com a gente não. Amém? Versículo 33, né? 34. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo, e entraram na nuvem. Veio uma nuvem, né? Veio uma palavra, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo, e entraram na nuvem. Ficaram todo mundo com medo. Quando viram aquela nuvem, a glória do Senhor, todo mundo correu para dentro da nuvem. Entendeu? É isso. Versículo 34, eu repito, enquanto assim falava, veio uma nuvem, o envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. 35, e dela veio uma voz dizendo, esse é meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Preste bem atenção, aqui tem um mistério. O Senhor Jesus, ele subiu ao monte da transfiguração para ali orar. Lá encontrou Moisés e Elias, mas ele subiu com Tiago, Pedro e João. Uma nuvem os envolveu, certo? Estava ali todos os 6 pessoas: Tiago, João, Pedro, Moisés, Elias e Jesus de Nazaré. A nuvem os envolveu. Da nuvem saiu a voz de quem? Saiu a voz do Pai. Então, se saiu a voz do Pai, estava falando também com Jesus. Concorda sim ou não? Então ele disse, o Pai disse, este é meu filho amado. Este quem? Jesus de Nazaré. Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Falou para os outros 5, a ele ouvi. Confirma o que Moisés falou? Confirma o que Pedro falou? Então, fala o que? Para servir a Jesus, mas não Jesus de Nazaré. Ali é o Jesus transfigurado. Olha que maravilha. Ali está falando, a ele ouvi qual Jesus? O Jesus transfigurado, não aquele que subiu com eles. Porque ali se tratava da partida de Jesus, se tratava da morte de Jesus. Então ele viria o que? Ressuscitar e vinha trazer o que? A graça e a verdade para nós.
Que maravilha! Eu posso até não ter explicado de uma forma bem adequada, mas deu para você entender. O que ele diz aqui, ó, enquanto no 35, e dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho, e eles calaram-se. Naqueles dias, ninguém contaram coisa alguma do que tinha visto. Veja como é importante. Quando a voz envolve todo mundo, aquela nuvem envolve todo mundo, e a voz fala: este é meu filho amado, a ele ouvi. Peraí, mas João, Pedro, Tiago já não ouvia o Jesus que subiu com ele? Ou não? Já não ouvia a Jesus de Nazaré? Ouvia. Então, se eles ouviam, por que Deus levou ele lá em cima para falar com eles? Olha, Jesus trouxe vocês aqui, menino e meninos, vocês são muito desobedientes. Jesus não está conseguindo dominar vocês. Olha, vem cá, ele é meu filho amado, ele é o meu eleito, eu escolhi ele, hein? Vocês têm que ouvir ele. Ouviram, meninos? Deus não fez isso não. Deus foi mostrar que era para servir ele ressuscitado. E o ressuscitado não tem obras, o ressuscitado fez as obras. O ressuscitado não está nas sombras, o ressuscitado foi sombra. Mas ele foi sombra mesmo, pastor? Vamos ver isso em Romanos 7,4. Será que ele foi sombra mesmo? O senhor deve estar falando besteira aí na internet, hein? Falando que Jesus foi sombra. Olha lá, hein, pastor, o senhor está falando que Jesus foi sombra. Eu quero ver, hein? Romanos capítulo 7. Vamos ler do versículo 4 em diante. Acredito que ali já está dando toda a explicação. Verdades ou mentiras, sombras ou realidade? Quem está em Jesus de Nazaré está na sombra. Quem está em Jesus de Nazaré está na lei. Quem está em Jesus de Nazaré está no monte. Quem está em Jesus de Nazaré está comendo pão e vinho, dizendo que é o corpo de Cristo. Quem está em Jesus de Nazaré porque o corpo de Cristo está dentro de mim. Se o corpo de Cristo está dentro de mim, na ação espiritual, a qual o Espírito de Deus habita, eu sendo templo do Espírito Santo, eu não posso botar outro templo aqui dentro, eu não posso botar outra casa de Deus aqui dentro, eu não posso botar outro Jesus aqui dentro, se ele já está dentro de mim. Então, a nossa ceia é essa aí, alimentar-se do corpo de Cristo. Diga graças a Deus. Então nós não estamos mais em Jesus de Nazaré, nós não estamos nas sombras, nós estamos na realidade, nós estamos na verdade. Se você diz: eu conheci a verdade me libertou, eu digo para você, hoje a verdade está te libertando. Embora você não beba, não fuma, não roube, não fala palavrão, não se prostitui, porque a misericórdia de Deus te alcançou pela fé, mas agora você está conhecendo o que é a verdade. Graças a Deus, que maravilha. Romanos capítulo 7, versículo 4 em diante. Saiu aqui minha folhinha. Já achei, graças a Deus. Vamos ler do começo, para a gente entender melhor. Porventura ignorais, irmão, pois fala aos que conhecem a lei. Paulo estava falando que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. Ora, a mulher casada está ligada pelo marido enquanto ele vive. Não é isso que está escrito aí? Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Ou seja, enquanto o marido estiver vivo, ela está ligada à lei. Ele está dando um exemplo, isso aqui é uma analogia, uma comparação. Enquanto o marido estiver vivo e ela fizer qualquer coisa, ela é adúltera. Ela está ligada à lei, ao marido. Amém? Aí diz assim, versículo 2: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem,
Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair outro casamento. Agora, olha a comparação que Paulo está fazendo, e ele vai falar agora de Jesus Cristo e nós. Aqui ele deu uma comparação entre o marido e a mulher. Enquanto o marido estiver vivo, a mulher não pode ser de outro marido. Se ela tiver um outro marido, ela é adúltera. Mas quando o marido morre, ela está livre. Eu vou provar isso para você agora, entre nós e Cristo. Aí o versículo 4 diz: assim, meus irmãos, também vós. Paulo fala para a igreja, Paulo fala para aquele povo que estava ali ouvindo: assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Quando Cristo morreu, nós morremos com Ele, porque Ele pegou os nossos pecados, pegou as transgressões, ou seja, da igreja primitiva. Mas para que você entenda, eu vou falar nossos pecados, para que você entenda melhor. E levou com Ele na cruz, e ali Ele nos trouxe o quê? Total liberdade. Então diz assim, assim também vós, meus irmãos, morreste relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para permanecerdes, ou seja, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou. Está confirmado ou não está? É para servir ao Cristo ou é para servir Jesus de Nazaré? É para servir a sombra ou é para servir a realidade? Então Jesus de Nazaré foi o que? Sombra de Cristo. Jesus de Nazaré foi lei. Jesus de Nazaré, carne. Jesus de Nazaré, sombra. Cristo ressuscitado, realidade. Cristo ressuscitado, verdade. Eu não posso voltar a viver Jesus de Nazaré se Ele ressuscitou e habita em mim. Jesus de Nazaré não habitou em mim. Agora, em Jesus de Nazaré, eu habitei nele. Agora, Jesus Cristo ressuscitado habita em mim. Olha que diferença. Quando Ele morreu, Ele pegou tudo aquilo que transgredia e que me fazia mal e levou sobre Ele na cruz. A paz que eu tenho hoje foi o castigo que Ele sofreu. Hoje eu sou abençoado porque Ele sofreu. Hoje eu sou eleito porque Ele morreu no meu lugar. Hoje eu estou vivo porque Ele morreu. E hoje eu sou justificado porque Ele ressuscitou. Se Ele não ressuscita, a gente estava todos nós no pecado. Essa pregação aqui seria vã. Não tinha valor nenhum. Nenhum. Então viver a verdade é conhecer esta verdade. Se você ainda não conhece essa verdade, você está em sombras. Eu não vou nem falar está em mentira, porque isso é muito pesado, mas você está nas sombras. E Ele já mandou a gente sair das sombras, há muito tempo. Que maravilha! Diga graças a Deus. Coisa boa de se ouvir. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Eu quero terminar por aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Não é pelo muito falar que sereis ouvido. Fala pouco, mas fala bem explicado, fala direito. Quem sou eu para falar direito, né? Mas o Espírito Santo, olha, assim como aquele povo, que a gente vai falar isso em breve, falou aquele montão de língua lá no dia de Pentecoste, e ele diz que era a língua dos anjos, né? Ali, nós já estamos careca de saber que cada um falava a sua língua materna. O português entendia o japonês entendia o italiano entendia outro. Então tudo que eu falar errado aqui, Deus vai fazer você entender perfeito. Diga graças a Deus. Não, porque tem uns que deixa quieto, amém? Tudo que eu falar aqui que foi errado, o Senhor faz igual o computador, corrige. Às vezes eu estou botando lá caninha. Eu boto caninha, aí aparece o que? Não é caninha que eu quero, é galinha. O computador corrige.
Uma vez eu botei lá postal, apareceu pessoal. Aí eu falei, pessoal, é isso mesmo que eu estou procurando. Então, Deus ele corrige, amém? Graças a Deus, que maravilha. Colossenses 2, versículo 17, diz assim, cadê você, Colossenses? Apareceu, Colossenses capítulo 2, versículo 17. Olha que maravilha. Vamos ler o 16 e o 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida. Ninguém vos julgue. Vocês não têm ceia não? Não. A nossa ceia é Cristo. E já está em nós. Estamos alimentados todos os dias, toda hora, todo momento. Porque a nossa alimentação não é estômago. Não é o que desce para o ventre, é o que vem na mente. Graças a Deus. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Porque tudo isso tem sido o quê? Sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é Cristo. Então a verdade é Cristo, a realidade é Cristo. Ninguém tem que te condenar, ninguém tem que te julgar por nada, porque tudo isso era sombra. Se hoje nós não comemos, se hoje nós não bebemos, se não subimos monte, se não fazemos campanha, se não temos propósito de tal, disso e daquilo, então nós estamos bem. Sabe por quê? Porque as sombras ficaram, nós vivemos na realidade. Cristo é a verdade, Cristo é a realidade. Você crê? Diga graças a Deus, bem forte para esse Deus, amém? Bem forte, graças a Deus. Santo, que maravilha. Não precisamos de patuais, não precisamos de despacho, não precisamos de nada disso. Nós somos livres. Nós somos livres para andar para lá e para cá, entender que esta é a verdadeira verdade. Conhecereis a verdade, e essa verdade te liberta. Te liberta de quê, pastor? Te liberta desse ranço, te liberta das artimanhas, te liberta de campanha, te liberta de uma série de mandamentos, te liberta de muita coisa, ao qual você hoje tem vivido, sendo atropelado por esse mundo afora, porque não tem o conhecimento desta real verdade. A verdade que te libertou era uma sombra da verdade que hoje você tem que tomar posse. Diga graças a Deus, amém? Eu fico por aqui. Daqui a 15 dias nós retornaremos com mais uma palavra de bênção, de paz e de alegria e de libertação para você. Um abraço, tchau.